O irmão William Marombrana, como profeta desta era, condenou a imoralidade da mulher, a qual tem chegado a ser o centro da corrupção e da imoralidade nesta geração. A influência da mulher tem chegado ao máximo em todos os campos sociais. Nenhum pregador queria tocar nessa tecla, mas cabia ao profeta dessa era denunciar a posição antibíblica da mulher e, com a coragem de Deus, como Elias e como João, ele disse: não é lícito a mulher usar vestes de homem. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor. Deuteronômio 22:5. Ele pregou que não é lícito que a mulher fale na congregação, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou venham elas somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 ao 38. Ele também ensinou não ser lícito que a mulher tome autoridade sobre o homem. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 14. O mensageiro desta era tem posto a mulher casada em seu lugar, porque os grandes problemas dos lares têm sua origem na falta de sujeição das suas esposas a seus maridos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24. O fato de denunciar estas coisas trouxe ódio e desprezo ao profeta desta era, porque aqueles que não admitiram a correção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem pelo profeta. Outra vez tem se repetido a história. Antes odiaram a Elias e a João, porque denunciaram a imoralidade da mulher e condenaram o pecado em todas suas fases. Hoje também as modernas Jezebéis e Herodias, apoiadas pelos Acabes e Herodes de hoje, menosprezam a palavra e odeiam a mensagem e o mensageiro desta era. O orgulho e o pecado da mulher deste século não lhe permitem submeter-se à palavra. Antes preferem, com o respaldo que tem, pisotear a palavra e seguir seus caminhos pecaminosos. Mas isto não anula a verdade de Deus. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 8. O profeta desta era não só condenou a imoralidade e a perversão deste tempo, como também restaurou os princípios bíblicos, levando os eleitos à fé de volta à palavra de Deus, como o batismo verdadeiro e o único batismo realizado pelos apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38. Sejais batizados em nome de Jesus Cristo. O Elias desta era veio restaurar a fé em um único Deus, nos mostrando biblicamente que Deus é um, manifestado em 3 distintos ofícios, mas não deixando de ser o Deus, o Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Restaurou os costumes, a ordem de como um verdadeiro filho de Deus deva-se se comportar com reverência e santidade perante a Deus e os homens da sociedade, para dar de bom testemunho de que Cristo está ressurreto e vivendo em nós. Restaurou a verdadeira Santa Ceia, com vinho e pão asmo, e o lava-pés como ordenância do Senhor. Em João 13:12. Assim como fiz, fazeis vós também. Como profeta mensageiro desta era, venho restaurar o que a Igreja de Deus havia se perdido durante as eras das igrejas e revelar o segredo de Deus para nós nesses últimos dias, como prometido em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Deus confirmou o profeta Elias depois de sua partida, e também confirmou a João depois de ser decapitado, porque eles foram ministros ordenados por Deus. O profeta desta era também foi ordenado e confirmado por Deus, embora muitos pouco tenham crido e recebido, o que não anula a verdade de Deus, antes contribui, pois esta foi a experiência dos profetas do passado. Em uma ocasião, Elias disse: Senhor, só eu fiquei? Nunca na história bíblica encontramos a maioria obedecendo ao profeta que Deus envia. Pelo contrário, encontramos a maioria perseguindo e rejeitando-o. Foi esta a acusação que Estevão fez aos religiosos de seu dia. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual destes profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, no qual vos agora foste traidores e homicídios. Atos, capítulo 7, versículos 51 a 52. De modo que esta era não podia ser uma exceção. Deus tem enviado Elias prometido para esta era, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que veja o grande e terrível dia do Senhor. O mundo religioso o tem rejeitado, porque a mensagem do profeta não enquadra com as interpretações e costumes pagãos que hoje tem o chamado cristianismo. Este ministério de Elias tem manifestado neste tempo, quando as denominações estão se unindo ao Conselho Mundial de Igrejas, em um verdadeiro sindicalismo religioso e com o apoio do Estado. E logo, aqueles que não estiverem de acordo, a exemplo de Elias e João,
que não apoiaram aquelas união ilícitas e foram perseguidos. Assim será em nossos dias. Tudo tem uma conotação espiritual, porque mulher na Bíblia significa igreja. O profeta Elias desta era tem vindo e tem sido confirmado pela coluna de fogo e com uma mensagem conforme toda a palavra de Deus para converter o coração dos filhos à fé dos pais primitivos, à fé dos apóstolos. A pureza da palavra tinha se perdido por causa das interpretações humanas e pelos costumes pagãos que tomaram seu lugar. Mas Deus prometeu que restauraria todas as coisas no tempo do fim. Por isso, disse Jesus em Mateus 17:11. E Jesus, respondendo, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que Deus possa abençoar a cada irmão e a cada ouvinte.